Nos últimos anos, o nosso entendimento sobre os sistemas biológicos tem aumentado drasticamente. Só para você ter uma ideia, Darwin pensava que a célula não passava de uma gosma, algo como gelatina e nada mais. E esse conhecimento errôneo e rudimentar ajudou grandemente a aceitação de sua teoria. Porém, hoje, os cientistas sabem que a vida é mais como uma fábrica sofisticada, com máquinas moleculares fazendo todo o trabalho. Ou seja, o avanço tecnológico que os cientistas querem chegar um dia, eles já encontraram na célula, em dimensões nanométricas, e descobertas que apresentam design dentro de design não param. E não encontramos mais processos simples sobre processos simples, como era a previsão da teoria da evolução. E os evolucionistas rapidamente perceberam esse conflito da vida com sua visão de mundo. E eles até inventaram a ideia furada de que design é um sinônimo de perfeição, só para ter algo que falar diante de tudo isso, ao invés de ficar em silêncio. Ou seja, falam tudo e nada ao mesmo tempo. O raciocínio é o seguinte: se a vida apresentasse um probleminha ou suas máquinas apresentassem uma eficácia um pouco abaixo de 100%, então não era design. Logo foi a evolução. Ou seja, com base em um sofisma, ainda transformaram a suposta refutação do design inteligente como a evidência da evolução. Ou seja, a refutação de uma teoria acabou sendo usada como evidência para dizer que a outra está certa. Algo totalmente absurdo. Ao invés da evolução usar explicações próprias perante essa engenharia da vida, criou uma evidência fantasma que depende da refutação da teoria rival. E nesse jogo, os evolucionistas escreveram muitas coisas. Veja o que eles disseram sobre a teoria do design inteligente. Na verdade, a experiência uniforme dos cientistas que trabalham nesses sistemas é que eles incorporam uma complexidade absurda, semelhante à de Rudi Goldberg, que não faz sentido como a obra de um engenheiro, mas faz todo sentido como produto de um processo histórico longo e descontrolado. Eles tentam evitar o reconhecimento da engenharia da vida, alegando que tal engenheiro não alcançou a perfeição, portanto não pode ser design inteligente, mas em lugar nenhum o DI coloca a perfeição como base da teoria. O nosso próprio design humano não é perfeito, e mesmo assim é design, e nem por isso é atribuído como sendo produto do acaso. Mas a lógica evolucionista diz que com a vida que é mais complexa, aí pode ser o acaso. Eis a incoerência. E perceba algo interessante. Conforme as ilustrações, as invenções de Rudi Goldberg, que são conhecidas como engenhocas e não engenharia, por precisarem de mecanismos não relacionados e complicados para fazer algo simples de forma indireta, é defendido pelos evolucionistas como devendo ser o produto real da evolução na vida. E em certo ponto eles estão certos. No máximo, o mais razoável seria aceitar que as engenhocas seriam o limite da evolução. O que passa daí não é ela. Porém, temos dois problemas com isso. A máquina de Rudi Goldberg foi criada por uma mente inteligente, que usou outros mecanismos igualmente criados, como o relógio e o balde. A lógica não foi design, logo foi a evolução. É falha. E segundo, as máquinas da vida, ao invés de usarem peças e mecanismos não relacionados para executarem algo simples, usam peças e mecanismos relacionados para executarem coisas complexas. Quanto mais complexo o trabalho, mais complexo o sistema. Quanto mais simples o trabalho,
menos complexo o sistema, e tudo trabalha para um resultado direto e não indireto. Ou seja, a vida possui propósito e não despreparo. A vida trabalha com uma coerência e não com incoerência, como as engenhocas. As engenhocas da evolução não são úteis na vida. As engenhocas são com as mutações aleatórias. E no máximo, elas atrapalham a vida. O entendimento de que a evolução é uma engenhoca e o design inteligente é engenharia está correto? Na vida, é a engenharia que garante a sobrevivência da vida. Isso os evolucionistas precisam aceitar, pois isso já é visto e entendido por vários. Veja o que foi dito nesse artigo. Neste artigo mostramos que a célula é um sistema de computação embarcado e, como tal, vários formalismos de modelagem são apropriados para uso em contextos de biologia de sistemas. Além disso, isso revela que as disciplinas de engenharia, de sistemas de computador, engenharia elétrica e engenharia química são relevantes para o desenvolvimento de modelos de biologia de sistemas. A célula é um sistema de computador embutido porque tem as propriedades de uma arquitetura de sistema de computador embutido. Ele opera simultaneamente com vários algoritmos químicos e atores autônomos atuando em paralelo. Ou seja, na vida encontramos não apenas engenharia, mas a ciência da computação. As evidências atuais trazem conclusões espontâneas de design. Os autores não são adeptos do DI, mas na ciência o que sustenta uma teoria são as evidências e as implicações espontâneas dos dados, e não o que um acha ou o que o outro pensa. Concorda? Os dados científicos em si são neutros. Eles apenas possuem implicações espontâneas e inevitáveis. São os dados científicos que causam uma revolução na ciência. Um outro artigo publicado na Science reconhece o mesmo ao descrever o motor molecular, a condensina, e faz uma ligação apropriada entre sistemas biológicos e princípios de engenharia. A atividade de translocação da condensação é rápida e altamente processual, com complexos individuais viajando a uma distância média de 10 kilobases a uma velocidade de 60 pares de bases por segundo. Nossos resultados sugerem que a condensina pode dar passos comparáveis em comprimento às suas subunidades de bobina enrolada de 50 nanômetros, indicativo de um mecanismo de translocação que é distinto de qualquer outro relato para uma proteína motora de DNA. A descoberta de que a condensina é um motor mecanoquímico tem implicações importantes para a compreensão dos mecanismos de organização e condensação cromossômica. No final das contas, a condensina mantém a estrutura do cromossomo para que o DNA não se espalhe causando uma bagunça. É engenharia química. Tais achados são vergonhosos para uma teoria que propôs que tudo isso surgiu sem um propósito e sem planejar nada, que por tentativas e erros teve sucesso graças à sorte, uma sorte usada repetidas vezes ao extremo. E além do fato da sorte não ser uma explicação científica, mas a ausência dela, diante dessas descobertas, os evolucionistas se sentiram ameaçados ao se verem como os crédulos da sorte. No início das descobertas das máquinas moleculares, quando a noção de engenharia não estava presente na biologia, os evolucionistas eram mais honestos com aquilo que era esperado da evolução. E era amplamente aceito isso que foi declarado nesse artigo. Veja só, a grande maioria dos biólogos acredita que essas máquinas não são feitas otimizando um projeto. Em vez disso,
Estamos convencidos de que são produtos de eras de processos evolutivos. François Jacob deixou isso claro há quase 30 anos. A natureza não é engenheira, ela é uma funileira. Veja como eles eram mais realistas com a evolução e seus processos que dependem da sorte. Infelizmente, essa honestidade se perdeu com o tempo. E ele continuou dizendo o seguinte: nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Sabemos que Dobzhansky deve estar certo, mas nossa mente, apesar de ser um produto de ajustes, estranhamente, quer que pensemos como engenheiros. Isso é estranho para a evolução, mas completamente compreensível em um mundo planejado. O problema estaria no viés da evolução, pois os dados não falham, e por os dados não falharem, por isso a geração espontânea caiu. E igualmente, a evolução cairá. Um mundo sem evolução, mas com planejamento, está aumentando cada vez mais. Apenas corrigindo, podemos dizer que a evolução não é uma funileira, mas uma desastrada. No final, ela depende da sorte. Ela faz por acidentes. Ela não é espontânea. Note que a ideia de que a natureza não é um engenheiro já era aceita e não foi uma mera proposta. Agora, cada vez mais, a causa que deu origem à vida adquire as descrições de um projetista em cada descoberta da ciência. E por que disso? É assim porque de fato é um projetista, um engenheiro. Essa é a conclusão espontânea. Chega de apelar para relojoeiros cegos. A vida precisa de engenheiros, tanto na área da química e da computação. Porém, assim como foi com os adeptos fanáticos da geração espontânea, assim será com alguns evolucionistas. Eles tentarão impor a evolução na engenharia, tentarão abafar o caso, tentarão inventar explicações com base em imaginações, pois não existe nada no mundo real que indique que o acaso cria máquinas bem programadas. E com base em argumentos circulares, que só pressupõem evolução, para logo concluir evolução em tudo, mostrando que a ciência deles é realmente dogmática. Ou seja, esse péssimo exemplo eu espero que nenhum de vocês siga, mas que defendam a neutralidade da ciência, uma ciência livre de pressupostos, não enviesada. A teoria do design inteligente já faz isso. Ele não parte de pressupostos de que a vida foi planejada para logo concluir que a vida foi planejada, como os evolucionistas fazem com a evolução. A teoria parte dos dados e das evidências para logo chegar em uma conclusão espontânea e não forçosa. E como a ciência busca explicar aquilo que não sabemos com base naquilo que sabemos, a existência de um projetista acaba sendo a melhor explicação, pois apenas projetistas apresentam essa habilidade e capacidade de criar algo novo que apresente informação, programação e propósito.